Eu subi à superfície e olhei em volta ansiosamente. Eu ouvi aquele arranhão terrível de novo e então um rangido melancólico. Meu Deus, isso é verdade ou estou realmente enlouquecendo? Mas naquele momento teve uma batida assustadora nos canos. Meu coração estava batendo descontroladamente. Eu cuidadosamente saí da piscina e escutei. Os canos levavam a uma espécie de porão. Tremendo de medo, eu lentamente fui em direção à fonte. Me mudei para um dormitório da faculdade há alguns meses e imediatamente percebi que ninguém era confiável aqui. Eu percebia isso desde criança. Depois que nossa casa foi assaltada e tudo foi roubado. Por isso minha família era pobre e comecei a ter medo de tudo e evitar as pessoas. Tinha medo de atender ligações, saía sozinha e não conversava com ninguém. Afinal, qualquer um pode trapacear. É por isso que mantive meus olhos abertos no dormitório e fiquei com medo de tudo. Uma vez tive certeza de que minhas coisas foram roubadas e chamei a segurança. Mas descobri que apenas abri a máquina de lavar errada. Mas na vez seguinte eu estava voltando para casa à noite e realmente ouvi um barulho nos arbustos. Eles definitivamente eram ladrões. Mas quando o guarda sonolento foi verificar, havia apenas um bando de gatos. Os criminosos simplesmente fugiram. E o guarda dispersou os gatos e ficou dizendo que eu precisava me preocupar menos com bobagens. Sim, claro, ele parecia exatamente com a minha vizinha Emma. Ela constantemente vinha até mim com seus conselhos e conversas, me chamava para curtir a noite na balada, enquanto todos os ladrões estavam apenas esperando o momento de roubar alguma coisa. Não gastei a bolsa de estudos e economizei para os momentos de vacas magras. Mas a Emma não entendia isso. Eu a aturei e recusei todas as vezes. Mas então apareceu outro problema. Um cara da faculdade, Chuck, de repente começou a dar em cima de mim constantemente. Ele me chamava para encontros, me perguntava sobre tudo, até me dava presentes. Eu imediatamente jogava eles fora. E se houvesse algum tipo de dispositivo de rastreamento, eu não ia deixar Chuck roubar minhas economias. Então o Chuck quase me matou. Ele me deu margaridas. Sou alérgica a elas. Quase sufoquei naquele dia e imediatamente percebi que o Chuck não era quem pareceu ser à primeira vista. Ele estava definitivamente tramando algo. Confirmei meu palpite quando o Chuck se aproximou de mim na faculdade e disse que ficaria comigo de qualquer maneira. Desde então eu me senti inquieta. E quando ouvi algum farfalhar sobre a janela à noite, imediatamente percebi que era o Chuck. Ele estava me perseguindo. Que psicopata! Você não pode deixar isso assim. Você precisa se proteger. Eu não tinha dinheiro para um sistema de alarme normal. Então coloquei várias armadilhas pela sala. Ratoeiras, armadilhas de mandíbulas. Até puxei uma corda pelo chão. Eu precisava estar segura. A vizinha Emma só me disse para relaxar e não ficar nervosa, olhando para isso. O garoto só se apaixonou e eu organizei uma operação inteira para pegar ele aqui. Não ficar nervosa. Emma, por que você ainda não percebeu? Ninguém nesse mundo é confiável. Não consegui dormir a noite toda com pensamentos obsessivos. E se Chuck voltasse? Eu escutei cada farfalhar. E de repente alguém tossiu debaixo da janela. Eu imediatamente corri pra lá. Pegando um vaso da mesa, me preparei pra me defender. O tempo pareceu desacelerar. Vi a mão de um homem aparecer no parapeito da janela. Peguei o vaso e me preparei pra me defender. Então o Chuck apareceu na janela. Eu já estava me preparando, mas ele caiu bem na ratoeira e gritou de dor. Serviu bem em você, seu canalha. Decidiu me roubar? Gritei com ele e o afastei. Então bati a porta e tranquei ela. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei pensando que o Chuck ainda estava me observando. Fiquei inquieto o dia todo por causa disso. E à noite decidi nadar na piscina. Isso sempre me acalmou. Eu fui pra lá especialmente depois, quando não havia ninguém na piscina, pra poder nadar sozinha e relaxar com calma. Mas já na segunda volta, de repente ouvi sons estranhos, um arranhão e um rangido ao mesmo tempo. Era como se estivessem vindo de trás da parede. Tentei não prestar atenção, mas os sons se repetiam várias vezes. Incapaz de suportar, olhei em volta da piscina inteira. Subi em cima dos bancos e olhei em todos os cantos, mas nada. Mas o som ainda não desaparecia. Eu precisava contar para alguém. Arrumei minhas coisas e fui até o guarda, mas ele não quis me ouvir. Ele disse que estava cansado das minhas reclamações infundadas. Eu estava apenas paranoica, só isso. Apenas um psiquiatra ajudaria aqui. Suas palavras me ofenderam e voltei imediatamente para o meu quarto. Os sons na piscina me deixaram desconfortável.
E a ideia de que era o Chuck quem poderia estar me observando me deu arrepios. Era assustador. A Emma percebeu meu estado e começou a me animar. Ela me convenceu a assistir a um filme juntas ou a organizar uma festa do pijama. Eu dei a ela um olhar suspeito. Sim, eu cairia no sono de novo e ela chamaria aquele Chuck louco. E se eles estivessem trabalhando juntos, era melhor voltar para a piscina e nadar direito. Talvez o guarda estivesse certo e eu realmente imaginei aquilo. Mas assim que entrei na piscina, eu vi aquele terrível rangido e arranhão de novo atrás da parede. Deus, eu estava ficando louca! Mas, naquele momento, houve uma batida na tubulação. Eu cuidadosamente saí da piscina e escutei. O barulho vinha dos canos. Meu primeiro pensamento foi ir para o guarda de novo, mas ele já pensou que eu estava louca. E se ele ligasse para um asilo? Eu teria que descobrir sozinha. Caminhei lentamente ao longo dos canos e descobri que eles levavam a uma espécie de porão. A barulheira vinha daí. Tremendo de medo, fui até a origem do som. A porta do porão estava fechada. Coloquei minha mão na maçaneta e lentamente abri a porta, mas não dava para ver nada lá dentro, estava muito escuro. Desci alguns degraus com cuidado e apertei os olhos, me acostumando com a escuridão. Havia um cheiro de queimado no porão, mas estava bastante silencioso. Mas quem fez esses sons? Eu estava prestes a voltar quando de repente algo se moveu sobre os meus pés. Não, me salva! De susto, pulei, tropecei e voei para baixo. E depois da dor aguda na parte de trás da minha cabeça, havia apenas escuridão. Eu recobrei o sentido já no quarto e imediatamente vi o rosto do Chuck. Ele estava inclinado sobre mim. Eu imediatamente dei um tapa na cara dele e rastejei para longe. Mas lá estava a Emma, minha vizinha, parada atrás do Chuck. E algo brilhou em suas mãos nas costas dela. Oh meu Deus, isso era mesmo uma faca! Eu sabia que eles estavam trabalhando juntos. Então chegou meu fim. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não, por favor, não me mate. Não vou contar nada a ninguém. Mas a Emma tirou a mão das costas, largou o garfo de bolo e olhou para mim com preocupação. Não vamos fazer nada. Ela falou. Nós salvamos você. Salvou? O quê? Chuck esfregou a bochecha e disse que queria se desculpar pelo incidente com a janela e então veio até o dormitório. E depois ele me viu indo para o porão. Acontece que caí da escada com medo de um gatinho. O Chuck me levou para casa e a Amy estava fazendo um bolo. Ela queria me animar e finalmente me conhecer melhor. Eu não pude acreditar. Fugir de um gatinho e suspeitar de todos ao redor? Eu não pude deixar de rir alto. O Chuck sorriu e de repente me entregou um gatinho. Aquele que eu tive medo. Aparentemente, quando o guarda dispersou os gatos, o bebê se separou dos outros e se escondeu no porão. Não era nada assustador, pelo contrário, doce e afetuoso. O Chuck, a Emma e eu sentamos para comer bolo e a certa altura o Chuck perguntou baixinho se eu sairia com ele. Por hábito eu queria recusar, mas de repente parei. Por causa dos meus medos, me privei de uma vida normal e eu estava apenas desperdiçando meus nervos em vez de aproveitar o momento. Isso foi o suficiente. Agora eu seria feliz e quero aproveitar a minha vida. Sorri para o Chuck e respondi que ficaria feliz em sair com ele, assim que eu fosse para a balada com a minha nova amiga Emma. Minha vida nova começou hoje! Você gostou do vídeo? Então se inscreva e deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu estava deitada na maca de exame e o médico estava passando o sensor de ultrassom na minha barriga. Se ao menos tudo desse certo. Mas de repente o médico parou e me olhou horrorizado. Meu coração estava disparado. Então o médico suspirou. Seu filho é um demônio. Meu coração afundou. Minha visão ficou turva. Não, isso não! Eu nunca nem pensei em engravidar. No colégio tive o amor da minha vida, Hiro. Achei que nada poderia nos separar. Mas então descobri que ele me traiu. Foi um grande golpe, eu não podia mais confiar em caras. Por causa desse incidente, virei uma rebelde. Eu saía sem parar e trocava de caras como se fossem meias. Mas um dia minha vida mudou dramaticamente. Conheci o Fred e realmente me apaixonei. Claro, a princípio neguei e pensei que teremos um caso por algumas semanas. Mas o Fred não era como os outros caras. Ele cuidou de mim, sempre me ajudou e nunca me deixou duvidar da sua lealdade. Ele não estava interessado em ninguém além de mim. Tentei me distanciar, mas o Fred continuou me chamando para sair, me fazendo sentir melhor com as pequenas coisas. Eu nem sabia que estava me apaixonando perdidamente.
Então, em vez de algumas semanas, nos encontramos por 6 meses. E eu não conseguia imaginar a vida sem o Fred. Só com ele me sentia verdadeiramente feliz. Depois dos meus encontros com o Fred, tradicionalmente me encontrava com a minha amiga Lara. Fizemos faculdade juntas e ela sabia tudo sobre mim. Então, um dia depois que o Fred e eu celebramos nosso aniversário de 6 meses, fui a um café encontrar a Lara. Contei a ela em detalhes que o Fred me fez uma surpresa. Ele havia organizado um piquenique às margens do rio. Ele pediu minha comida italiana favorita, o melhor vinho. E então, enquanto caminhávamos, ele dançou comigo ao som dos músicos de rua. Foi tão romântico. Mas na maior parte da história, Lara ficava me interrompendo. Ela sempre fazia isso. Ela perguntava de que tipo de filmes o Fred gostava, que tipo de vinho ele bebia. Parei de prestar atenção nisso há muito tempo. Mas quando eu terminei de falar, a Lara de repente disse que o Fred não estava à minha altura. Quase engasguei com o que ouvia e encarei em estado de choque. O que você quer dizer? A Lara disse que o Fred era um mulherengo e eu era apenas um brinquedo para ele. Ele não me amava. Meu queixo quase caiu. O que a fez pensar isso? Fred não era um trapaceiro. Mas a Lara persistiu, dizendo que na primeira oportunidade o Fred fugiria para outra mulher. Eu não aguentava mais e gritei para a Lara calar a boca. O Fred e eu estávamos juntos há muito tempo e nos amávamos. E para isso a Lara disse que terminaríamos de qualquer maneira e foi embora. Eu estava completamente perdida. O que aconteceu com a minha amiga? Nunca havíamos brigado antes. E por que a Lara pensaria que o Fred era um mulherengo? Fui para a faculdade no dia seguinte, esperando fazer as pazes com a Lara. Mas ela não estava em lugar nenhum. Estranho. Talvez ela estivesse doente. Fui para o meu armário pensando e congelei. Estava como se alguém tivesse aberto a fechadura. Eu rapidamente abri o armário e... Ufa! Todas as coisas estavam no lugar. Mas então meus olhos pousaram no envelope branco. Não me lembrava de ter tido um. Havia uma nota nele. Um teste de gravidez. Não usado. Não entendi nada e li rapidamente o bilhete. Alguém estava me parabenizando pela gravidez. Que piada idiota! Fechei meu armário com força e decidi pedir uma pizza no refeitório. Minha comida favorita sempre me acalmou. Mas assim que comi um pedaço, quase vomitei. Que diabos! Eu amava comida italiana! Então me lembrei da nota no armário do teste. Eu estremeci. E se não fosse uma piada? Eu olhei para minha barriga. Parecia que algo se mexeu por dentro. Ah, não! Largando a pizza, corri de volta para o armário e peguei o teste. Meu coração batia forte enquanto corria para o banheiro. Eu precisava descobrir agora. Enquanto esperava o resultado, orava mentalmente. Não deixe isso ficar com 2 linhas. Fechei os olhos com força e exalei olhando para o teste. E ao mesmo tempo, meu coração afundou. Isso não era uma piada. Eu estava grávida. O que eu deveria fazer agora? Como Fred reagiria? Pensamentos terríveis vieram à minha mente de uma vez. E se a Lara estivesse certa e ele me deixasse imediatamente? Saí do banheiro com um teste na mão e com os meus ombros caídos. E de repente encontrei a Lara. Ela me lançou um olhar rápido e disse sarcasticamente que ganhei um pouco de peso. Sua barriga cresceu? Um arrepio percorreu minha espinha. Eu escondi o teste atrás de mim e corri para a saída. Alguém descobriu que eu estava grávida antes disso. Eu não pude acreditar. Mas eu estava ainda mais preocupada com o Fred. As palavras da Lara ainda ressoavam na minha cabeça. Ele vai te deixar na primeira oportunidade. Lágrimas encheram meus olhos. Não, eu precisava confirmar tudo. Os testes podem estar errados. Eu imediatamente pesquisei no Google a clínica mais próxima e corri para lá. O médico me atendeu imediatamente. E então eu deitei na maca. E o médico declarou que meu futuro filho era um demônio. Eu não conseguia acreditar e estava chorando desesperadamente. Como isso era possível? Era como um pesadelo. Como se eu ouvisse meus pensamentos, o médico me mostrou o ultrassom. Ficou mais difícil respirar. Em vez de uma criança, vi um diabinho, com chifres e cauda. Minha visão escureceu imediatamente e quase desmaiei. O médico imediatamente colocou amônia no meu nariz. O cheiro forte me trouxe de volta aos meus sentidos, mas não fez eu me sentir melhor. Meu filho era um demônio! E o médico apenas acrescentou que agora o estresse emocional não era recomendado. Eu poderia machucar o bebê. Eu não queria um bebê, principalmente um monstro. Meus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Perguntei baixinho se poderia fazer um aborto, mas o médico balançou a cabeça, só com a permissão do pai da criança. Eu estava terrivelmente deprimida e com muito medo de contar ao Fred sobre a gravidez. Afinal, eu tinha certeza de que ele me deixaria. Mas havia alguma outra maneira? Eu solucei. Não. O Fred precisava descobrir.
Com as mãos trêmulas, liguei para o Fred e pedi que me encontrasse no parque em frente à clínica. A espera foi terrível. Imaginei como o Fred reagiria com a notícia da gravidez e quase chorei. Além disso, eu estava tremendo. O Fred iria me deixar. A Lara estava certa. Quando o Fred chegou, ele parecia terrivelmente animado e imediatamente me deu um abraço protetor, perguntando o que havia de errado e por que eu estava tão pálida. Olhei em seus olhos e não consegui falar. Meu coração estava batendo forte. Respirei fundo e fechei os olhos. Venha o que vier. Reunindo meus pensamentos, soltei. Estou grávida. Então eu olhei para baixo. Parecia que o silêncio durou uma eternidade. Mas o Fred, de repente, ergueu meu rosto pelo queixo e disse gentilmente que era uma ótima notícia. Ele estava sorrindo. Ah, Fred, isso não é tudo. Nosso bebê é um monstro. O Fred imediatamente congelou e perguntou: isso é uma piada? Não, Fred, isso não é uma piada. O médico me mostrou a imagem. Nosso filho é um demônio de verdade. Nem percebi que comecei a chorar. Mas o Fred de repente pegou minha mão com firmeza e disse bruscamente: vamos voltar para o hospital. Eu perguntei por quê, mas o Fred não pareceu me notar. Ele ainda queria fazer um aborto? Eu solucei novamente. Quando chegamos à recepção, o Fred pediu para que víssemos outro médico por algum motivo, mas a recepcionista disse que eles não faziam isso. Mas o Fred foi insistente. Aparentemente, ele não queria tanto essa criança que exigiu o diretor da clínica. Então, eu estava deitada na maca e o médico estava novamente passando ultrassom na minha barriga sem dizer uma palavra. O Fred olhou fixamente para o monitor. E então, o médico disse que eu não teria um monstro. Eu imediatamente pulei. Meu filho é normal? Mas o médico apenas balançou a cabeça. Não havia nenhum bebê. Eu não estava grávida. Eu encarei em estado de choque, mas meia hora atrás outro médico confirmou minha gravidez. O Fred de repente baixou a cabeça, claramente chateado. Então ele queria que eu ficasse grávida? Fred, você não queria que eu fizesse um aborto, queria? Fred me olhou horrorizado. Claro que não. Só queria ter certeza, queria ver o nosso bebê. Mas não havia nenhum bebê. O que estava acontecendo aqui, afinal? Eu me senti tonta. Ok, chega, eu precisava tomar um pouco de ar. Eu me levantei e saí para o corredor, mas parei no canto. A Lara estava lá no canto. Eu imediatamente me agachei, espiando cuidadosamente. O que ele estava fazendo aqui? E de repente a Lara se virou. No último segundo, bati com tudo na parede. Tomara que ela não tenha percebido. Eu fiquei lá por um tempo, sem respirar. Finalmente ouvi a voz suave da Lara. Essa foi por pouco. Mas com quem ela estava falando? Espiei pelo canto da parede e vi que a Lara estava estendendo algo para o médico. Eu olhei mais de perto. Ah, meu Deus! Foi o médico que me contou sobre o bebê monstro. A Lara entregou ao médico um envelope agradecendo a ajuda. Ela não é digna de um cara como Fred. Ele deveria ser meu. Eu estava em choque. Como a Lara pôde fazer isso comigo? Por causa dela, eu passei por esse pesadelo da vida real. Pensei que ia perder tudo. E isso foi por ciúme. Eu estava literalmente explodindo por dentro e não aguentava mais. Virei o corredor e gritei para a Lara que tinha ouvido tudo. Eu esperava remorso, mas a Lara de repente sorriu maliciosamente e disse que de qualquer forma o Fred era dela agora. Ele me deixou mesmo assim após a notícia sobre o bebê monstro. Eu estava prestes a responder a ela quando o Fred veio por trás de mim e gentilmente colocou o braço em volta da minha cintura. Ele nem mesmo olhou para a Lara. Ele apenas disse: eu nunca vou te deixar, você é minha família. Ele não tinha medo da minha gravidez, pelo contrário. Fred sugeriu que pensássemos em um bebê tão bonito quanto eu. Fiquei comovida com as suas palavras, sorrimos um para o outro e olhamos para a Lara, que estava vermelha de raiva. Ela correu para a rua com raiva e o Fred se abaixou e me beijou. E naquele momento todas as coisas ruins pareceram desaparecer. Um beijo do Fred me fez sentir a pessoa mais feliz do mundo. Essa história só confirmou que ele era meu verdadeiro amor. Um ano se passou desde aquele incidente, e agora o Fred e eu temos um bebê, Billy. E ele é o bebê mais lindo do mundo, nem um pouco parecido com um monstro, embora às vezes não nos deixe dormir à noite. Não guardo o rancor da Lara, porque se não fosse por ela não teríamos o Billy. Mas desde então escolho meus amigos com muito mais cuidado, afinal um verdadeiro amigo nunca conspirará contra você. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!